Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço de final de Libertadores em Guayaquil, confronto rubro-negros e brasileiros. Flamengo e Atlético Paranaense jogaram em Guayaquil e o Mengão venceu por 1-0, gol do Gabigol, tornando-se tricampeão da América, tricampeão da Libertadores, com o Pedro sendo eleito o artilheiro e o melhor jogador da América. Então, parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo por mais um título. Já tinha ganho nesta semana que passou a Copa do Brasil e agora fecha o ano com o título da Libertadores. Porque esse ano não tem mais título para disputar. O Campeonato Mundial de Clubes é só ano que vem. E o Campeonato Brasileiro, o campeão é o Palmeiras. Então, parabéns ao Flamengo por mais um título. E aí, é um parabéns à diretoria. Só para lembrar, o Flamengo era um time super endividado, igual uma porrada de time que tem aí. Era super endividado, teve cada time horrível. Flamengo teve cada time ruim, de doer, mas conseguiu em determinado momento se reestruturar. Hoje é um time bem estruturado, de novo bate uma receita acima de 1 bilhão. O Flamengo hoje tem uma dívida de 250 milhões mais ou menos e o Flamengo vai sobrar para ele, pagando tudo, quase 400 milhões. Ou seja, se o Flamengo quisesse, o Flamengo pagava a dívida toda. Mas foi explicado aí pelo gerente de futebol, né? O Flamengo, o responsável, na verdade, pelas finanças, que não precisa pagar esses 250 milhões de dívida. Vai pagando aos pouquinhos para manter o nível de investimento sempre muito alto. Então o Flamengo realmente, como fala o Bruno Henrique, está num outro patamar. Tanto de futebol, quanto de elenco, mas quanto de clube também. Então, não caiu do céu. Essas conquistas do Flamengo não veio do nada, igual era antigamente, igual é com alguns clubes. Monta um time, ganha um título, ganha dois, depois o time desmonta tudo e começa a despencar. E tem alguns assim. Então, não é mais uma conquista do Flamengo do nada. Fez por onde? Fez por merecer. E mais, o Flamengo termina a Libertadores invicto. 13 jogos, 12 vitórias. Só não foi 13 vitórias, porque no jogo que o Flamengo empatou não tinha VAR. Porque se tivesse VAR, aquele golzinho, né, que foi ilegal, não teria acontecido. Mas termina invicto. 12 vitórias e 1 empate. Irmão, não tem o que falar da campanha do Flamengo. Flamengo foi campeão merecidamente. E ponto. Mas temos que falar do Atlético Paranaense. Você, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense que está chateado, e você, brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu vou te dizer, o time, o clube Atlético Paranaense é um gigante do futebol sul-americano. Parem de olhar para o Atlético Paranaense como é um gigante. O Atlético Paranaense é um gigante e ponto. E ponto. Eu vou te dizer, o título da Libertadores vai chegar para o Atlético Paranaense. Você pode ter certeza, com a estrutura que o Atlético Paranaense tem, com a administração que o Atlético Paranaense tem, se tirar um pouquinho a mão do bolso, tirar aquele escorpião que está dentro do bolso e fazer o time dar um salto um pouquinho a mais, o Atlético Paranaense também tem todas as condições de conquistar a América. Já conquistou a Copa Sul-Americana, mas precisa dar aquele salto a mais. Depende um pouco do presidente. Mas, irmão, vai chegar também a hora do furacão. Você pode ter certeza que é um dos times aqui do Brasil
melhores administrados. Não são todos que são bem administrados, não. Na verdade, a maioria é muito mal administrada. Mas nessa exceção de administração ruim, se encontra o Atlético Paranaense, que é muito bem administrado. Você pode contestar uma porrada de coisa que a presidência faz lá, às vezes quando vai ter de frente com torcida, tem uma coisa ou outra, para coisa e tal. Mas, irmão, ninguém pode falar da administração do Atlético Paranaense, que é exemplo para uma porrada de clube que se diz gigante aqui no Brasil. Então, parabéns ao Flamengo, mas parabéns também pela campanha do Furacão, que a gente vai falar aqui rapidamente. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Mengão, que está feliz de orelha a orelha com mais um título, e para você, meu amigo torcedor do Furacão, que está triste. Normal. Alguém ia sair triste nessa final. Mandar um abraço também para toda a galera lá do nosso WhatsApp. Mandar um abraço para toda a galera que está triste. Eu sei que a galera do Furacão está triste. O pessoal estava reclamando, xingando lá, para coisa e tal. Eu até fiz um comentário com um amigo lá, ele não gostou muito, mas eu entendi. Ele está chateado. Aí eu até parei de comentar no WhatsApp, porque não é o momento agora de eu comentar o meu ponto de vista. Então, um abraço aí a toda a galera do nosso WhatsApp, tá bom? Um abraço aí para vocês. Então, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Flamengo fez a melhor campanha. Chegou à final. Só que tem algumas coisas parecidas de Atlético Paranaense e Flamengo. Os dois começaram o ano muito mal. Flamengo e Atlético Paranaense começaram muito mal, com um erro de planejamento. Tanto do lado do Atlético Paranaense quanto do lado do Flamengo. O Flamengo se consertou com a chegada de um técnico, que foi o Dorival. O Atlético Paranaense se consertou também com a chegada de um técnico, que foi o Filipão e, pelo outro lado, o Dorival Júnior. O Atlético Paranaense chega à final com a credencial de ter eliminado, naquele momento, o atual campeão da América, que era o Palmeiras. Então o Atlético Paranaense chega à final credenciado por ter eliminado o campeão da Libertadores. Porém, quando terminou a semifinal, eu disse, a final está longe. A gente tem que ver como é que os clubes vão chegar na final. E chegaram na final, o Flamengo vivendo um momento melhor do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, desde a semifinal com o Palmeiras, o Atlético Paranaense caiu o ritmo de futebol, o nível do futebol do Atlético Paranaense caiu. A torcida sabe disso. Só estavam olhando a Libertadores? Se só estavam olhando a Libertadores, neste jogo específico, na minha opinião, fizeram pouco. Porque o que aconteceu no jogo, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense e meu amigo torcedor brasileiro? Eu disse no pré-jogo que se esse jogo tivesse surpresa, a surpresa ia vir do lado do Atlético Paranaense. Porque o Flamengo não ia ter surpresa nenhuma. O Flamengo ia com a mesma escalação e ia jogar do mesmo jeito. Porém, o Gabigol deu uma declaração e ele disse o seguinte: eu quero que a torcida do Flamengo entenda que talvez nós vamos fazer algumas coisas em campo que não vai agradar a torcida, mas vai ser necessário. Ao terminar o jogo, eu, lembrando dessa frase dele, eu tenho o meu palpite do que ele estava falando. Bom, o Dorival, conhecendo o Filipão como conhece, porque o Dorival Júnior foi atleta do Filipão, ele sabia que o Filipão ia armar alguma coisa. Ele sabia que o Filipão não ia armar o Atlético Paranaense como ele armou na Copa do Brasil, no primeiro jogo, aqui no Maracanã, com todo mundo atrás. A gente sabia que ele não ia armar assim. E a gente também sabia que ele não ia partir para dentro do Flamengo igual um louco. Até porque se escutava muitos burburinhos, se escutava muita gente falando
vamos levar para prorrogação. O Flamengo está mais cansado, o próprio Felipão falou isso. O Flamengo está mais cansado, e eu vi muito torcedor do Atlético Paranaense falando: vamos ganhar nos pênaltis, vamos ganhar nos pênaltis, vamos ganhar nos pênaltis. Ou seja, tinha uma estratégia diferente dos dois jogos da Copa do Brasil, e olhava por um lado de talvez o Flamengo não ter pernas para uma prorrogação. Só que o Filipão não quis jogar atrás, mas também não quis dar espaço para o Flamengo. Então ele joga num 4-4-2. Ele, na verdade, ele joga com 4 jogadores de meio. E o Vitor Bueno não chega a ser um volante, mas também sabe marcar. Então ele entrou com 4 volantes quase. Alex Santana, Hugo Moura, Fernandinho e Vitor Bueno. E na frente o Vitor Roque, que eu achei que ele ia estar com o Pablo, e o Vitinho. E a zaga ali com 4. Só que, qual foi a surpresa? Há muito tempo a gente não vê isso. Um jogo encaixado. O que é um jogo encaixado? Marcação mano a mano. Marcação homem a homem. O Filipão fez uma marcação homem a homem nos jogadores da frente. Tinha um cara específico para marcar o Gabigol, um específico para marcar o Pedro, outro Arrascaeta, outro Everton Ribeiro, um para pegar o João Gomes e um para pegar o Thiago Maia. Isso dificultou muito o Flamengo. Mas quem percebeu o jogo, lógico que o Flamengo estava tendo dificuldades para infiltração. Mas você viu que o Flamengo também não estava acelerando o jogo. Na minha opinião, isso fazia parte da tática do Dorival. Também não acelerar o jogo. Tocar a bola e fazer o quê? O Atlético Paranaense cansar. Porque no palavreado, no vocabulário normal, o Flamengo entrou para jogar. O Atlético Paranaense entrou para não deixar o Flamengo jogar. É isso, curto e grosso. O Flamengo entrou para jogar. O Filipão armou o Atlético Paranaense para não deixar o Flamengo jogar. Bom, quando você arma um time para não deixar o outro jogar e o outro time não joga, o teu esquema deu certo. Porra, só que o futebol se faz de gol. Você tem que atacar. Só que o Atlético Paranaense não estava deixando o Flamengo jogar e criou algumas chances. O Atlético Paranaense teve 2 boas chances, numa falha do Davi Luiz, que quase que ele faz o pênalti, e depois, acho que numa bola, não sei se foi escanteio ou um lateral, que o Alex Santana chutou pro alto. Por pouco não sai o gol do Atlético Paranaense na tática do Filipão. Porque se sai o gol, ia ficar muito complicado para o Flamengo, que ia ficar encaixado, e aí que o Atlético Paranaense ia explorar mais o contra-ataque. Tática é isso. Você arma para tentar dar o bote. O Atlético Paranaense até deu bote, só que não conseguiu fazer o gol. E o Flamengo foi tocando a bola. O problema de você fazer essa marcação encaixada, homem a homem, é que se você tomar um drible, você quebra o esquema. Se você der um bote errado, você quebra o esquema. E a tendência dos jogadores que estão marcando homem a homem tomar cartão amarelo, a incidência é alta. O Alex Santana tomou 1 e o Pedro Henrique, o zagueiro, também tomou outro. O Pedro Henrique, meu amigo torcedor do Flamengo, do Atlético Paranaense, que me acompanha. Eu venho falando há muito tempo. O Pedro Henrique, na maioria das vezes, ele entra desproporcional na bola. Ele entra, eu venho falando isso, não é de hoje, é só pegar os vídeos para trás. Ele entra desproporcional, não. Uma hora a arbitragem vai começar a pegar no pé dele. A torcida do Atlético Paranaense que acompanha meus vídeos aqui, eu falei exatamente isso. Pedro Henrique tem que abrir o olho, que em determinado momento os árbitros vão começar a pegar no pé dele, porque ele entra muito forte e muitas das vezes desnecessário. O Pedro Henrique tem um exemplo do lado dele. O General é um cara que entra firme, que marca bem, mas não é desleal igual ele é de vez em quando. O Thiago Heleno do lado dele, pô, bicho, joga de terno, parceiro. Joga de terno. Então, o Pedro Henrique toma o cartão amarelo e numa jogada aonde o acaso acontece, por que o acaso? O acaso não foi a jogada.
O acaso foi a substituição. O Flamengo entra com Felipe Luiz. Igual a outra final, o Felipe Luiz sente a perna e sai. Entra Ayrton Lucas. Eu vou repetir. Para mim, o Ayrton Lucas deveria ser o titular do Flamengo. Isso é gosto, tá? Mas eu entendo o Dorival colocar o Felipe Luiz, que também não está jogando mal. Mas por característica de futebol, eu prefiro o Ayrton Lucas. Quando o Filipão arma o time, ele arma o time sabendo que o Felipe Luiz cai para o meio. Quando o Felipe Luiz sai e ele bota o Ayrton Lucas é um lateral ponta. Ele abre o jogo. No lance da expulsão do Pedro Henrique, se é o Felipe Luiz, não ia acontecer nada. O Felipe Luiz não ia chegar na bola. O Pedro Henrique ia dominar aquela bola tranquilo e ia sair jogando. Só aconteceu a falta porque a bola é jogada na frente e o Ayrton Lucas é mais rápido que o Pedro Henrique. Na verdade, o Ayrton Lucas é mais rápido que uma porrada de atacante. Ele consegue chegar na frente e o Pedro Henrique acaba sendo infantil, dá-lhe um carrinho, acerta, toma o segundo amarelo e é expulso. Isso aí ia quebrar não a marcação do Atlético Paranaense. A marcação ia continuar encaixada. Mas o que ia quebrar é que o Atlético Paranaense não ia mais atacar, porque ia ficar só com um cara na frente. Só que o jogador é expulso e o Filipão, agora a gente tem que falar, o Filipão não coloca o zagueiro. Ele recua o Fernandinho. Ele espera terminar, ele estava esperando terminar o jogo, para aí ele colocar o zagueiro. Só que, nesse tempo de desorganização, porque quando ele puxa o Fernandinho para trás, ele abre um buraco ali no meio. E o Flamengo começa a jogar ali no meio. A jogada sai como? O Flamengo gira a bola de um lado para o outro, toca a bola, porque tem um homem a menos marcando, gira a bola pelo lado de lá, o Rodinei estava por dentro, o Everton Ribeiro aberto, faz a tabela, Everton Ribeiro, Rodinei, tudo de primeira, bola enviesada do lado direito para o lado esquerdo, no segundo pau, o Gabigol vai lá e faz. Justamente aonde deveria ter o zagueiro, se tivesse trocado, tivesse colocado alguém lá, que o Gabigol entra. Ou seja, talvez a não substituição logo, ter colocado logo o zagueiro, ter esperado para colocar no intervalo, pode ter custado esse gol também. Então, o treinador também é responsável. O Pedro Henrique foi expulso, mas poderia ter colocado logo o zagueiro. E manteria a estrutura de marcação no meio. Porque o Flamengo, quando fica com a mais, logo ali no primeiro tempo, começa a triangular no meio, começa a ter mais facilidade no meio. Deixou o Flamengo jogar no meio, como eu disse. O Atlético Paranaense entrou para não deixar o Flamengo jogar. E estava conseguindo. Quando perde um homem e tira um homem do meio para jogar para a zaga, perde a marcação. O Flamengo cria e faz o gol. Aí o Flamengo tem um segundo tempo inteiro com um jogador a mais. O que o Flamengo fez? Ia acelerar o jogo? O Flamengo não tinha a menor necessidade de acelerar o jogo. Quem tinha que acelerar o jogo, quem tinha que tentar alguma coisa, era o Filipão. Mas o Filipão não é dos melhores estrategistas para o ataque. Nunca foi. Nunca foi. Para montar a equipe para frente, o Filipão nunca foi. Ele tinha que fazer alguma coisa. E vai botando lá, vai botando o Pablo, bota o Terãs, que entrou bem o Terãs. De novo, entrou bem o Terãs. Terãs, que é cotado aqui no Flamengo. Não acredito muito, mas é cotado. Já falaram o nome dele, mas eu não acredito. Entrou bem, aí botou jogadores. Eu, particularmente, minha opinião, para mim o Filipão tinha que ter, no primeiro tempo, ter colocado logo o zagueiro. Para mim ele errou quando ele esperou. Eu não entendi o porquê que o Filipão colocou o Rômulo. Eu não sei qual é o amor que o Filipão tem pelo Rômulo, sinceramente. Não sei. Algumas situações ali que o Filipão fez que eu não gostei. Essa da não substituição do zagueiro, ter colocado o Rômulo, ter demorado demais a colocar o Terãs. Ele demorou demais a colocar o Terãs. Achei errado ele ter tirado o Vitinho. Não sei por que ele tirou o Vitinho.
Então teve algumas decisões do Filipão que eu também não concordei. E ajudaram também, contribuíram para o Flamengo ganhar e para o Atlético Paranaense, obviamente, perder. O Atlético Paranaense ainda criou uma outra situação, mas em momento nenhum, tirando um pedaço do primeiro tempo, em momento nenhum o Atlético Paranaense deu pressão, pressionou o Flamengo. No segundo tempo, ficou nítido, o Dorival gritou, vamos cansar eles. O Flamengo estava tocando a bola. E o Flamengo ainda criou. O Gabigol ainda entrou cara a cara com o goleiro uma vez. O Flamengo ainda criou uma outra chance, mas o Flamengo estava cozinhando o jogo. Queria fazer eles cansar, o Atlético Paranaense cansar, porque estava com um jogador a menos. É uma estratégia. O jogo foi bonitão? Não, não foi bonitão. Poderia ter sido bonitão se o Atlético Paranaense entrasse também para querer jogar. Mas o Filipão, vou repetir, sempre teve dificuldade de montar o time para o ataque. Então ele não ia jogar contra o Flamengo. Então ele montou o time para evitar que o Flamengo jogasse. Em determinado momento, conseguiu. Depois que o Atlético Paranaense tinha que jogar, ele não conseguiu. E vamos lá. Ah, Margareth, mas o Atlético Paranaense estava com um a menos. Já vimos times com um a menos super organizados e ganhar o jogo. Já vimos times super organizados jogando com um a menos e ganhar o jogo. O problema é que quando perde um, o time não é trabalhado para atacar, não sabe muito o que fazer. Aí vai mais ou menos no lavantu, ficar dando chutão. Então, faltou o Atlético Paranaense tática ofensiva. Algumas substituições erradas do Filipão, e na minha opinião, parte da culpa do gol também recai sobre o Filipão, porque ele tinha que ter botado o zagueiro logo. Minha opinião. Minha opinião. E o Flamengo? O Flamengo fez um jogo, não fez um jogo espetacular, porque sabia que o time adversário ia tentar neutralizar, conseguiu o gol na expulsão e depois cozinhou o jogo. Cozinhou o jogo, não precisava fazer um jogo alucinado, indo para frente igual um doido. Cozinhou o jogo e ganhou o título. Então, irmão, não foi um grande jogo, não foi uma grande final. A final do ano passado, o Flamengo e Palmeiras, foi muito melhor. Muito melhor. Foi mais aberto. Apesar de ter ido para prorrogação e na prorrogação o Palmeiras ter ganho. Mas foi um jogo mais aberto, foi um jogo melhor. O jogo da final do Flamengo e River Plate, foi espetacular. Os times querendo jogar, os dois. Então, não foi uma grande final. Jogo de estratégias diferentes, aonde venceu o time que quis jogar contra o time que quis evitar que o outro jogasse. Curto e grosso. Venceu, na minha opinião, o futebol. Não teve nenhum erro de arbitragem, graças a Deus. Foi tudo legal. Parabéns ao Mengão. E Furacão, levanta a cabeça que um dia vai ganhar também. Mas agora tem que pensar no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense tem que tentar chegar à Libertadores do ano que vem. Ainda não está garantido, não. Virou G8. É G8. Pô, mas o Atlético Paranaense ficar na pré-Libertadores, um finalista de Libertadores, entrar na próxima Libertadores, na pré-Libertadores, corre atrás que ainda dá. Tem 4 jogos, só levantar a cabeça e chegar na fase de grupo de novo e começar atrás de novo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Parabéns, Mangão, tricampeão da América. Ah, moleque, fala tu que eu tô cansado. Fui.